saúde mental, que nasceu aqui no Brasil, mas tem se espalhado por diferentes países, como um movimento global em prol do bem-estar emocional. Embora tenha começado no Brasil, já tem se espalhado e alcança instituições e movimento em vários países, onde a saúde mental é prioridade coletiva e não apenas individual. Como sabemos que devemos pedir ajuda? Quando a tristeza dura muitos dias, quando o desânimo é constante, quando a vontade de viver, quando a insônia é frequente, a irritação, o choro é fácil, quando queremos nos isolar, o pensamento negativo é constante. Pedir ajuda é sabedoria. Deus usa profissionais como psicólogos, médicos, terapeutas para cuidar de nós. Orar é essencial, mas buscar ajuda também é um ato de fé. A Bíblia nos mostra que sentir não é falta de fé, pois Jesus também se retirava para descansar, para orar e renovar as suas forças. Ele orou, sentiu angústia e se cansou. Quando cuidamos da nossa mente, estamos cuidando do templo do Espírito Santo. Para a meditação da igreja, vou deixar em Salmos 34:18, que diz assim: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus, queridos, por tudo que já ouvimos da parte de Deus essa noite, essa introdução belíssima. Eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente dar continuidade ao que a gente já ouviu nessa noite. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 19. Eu quero recapitular apenas o verso de número 9. Capítulo 19, versículo de número 9. Todos encontraram, digam amém. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui? Que fazes aqui? Elias. Você está com papel e caneta aí? Quem trouxe papel e caneta? Estão anotando? Hoje tem um iPad, tem celular também, né? Você pode anotar através do anote do celular. Queridos, hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, nós vivemos uma pandemia de saúde mental. E como a gente teve a pandemia do Covid-19, a gente tem uma noção melhor do que significa uma pandemia. Pandemia, ela não tem barreira geográfica. Ela não se localiza apenas em um país específico. Pandemia não tem classe social. Ela não atinge apenas um grupo específico. Então, quando a gente fala que estamos vivendo uma pandemia de saúde mental, eu me refiro que todas as classes sociais, todas as partes geográficas do mundo está sendo atacado por essas doenças da mente, doenças internas. Se a gente pega o crescimento, por exemplo, das redes sociais, você percebe uma coisa: à medida que as redes sociais vai crescendo, a saúde mental vai diminuindo. Começa a aparecer doenças emocionais de forma mais severa. Por que isso acontece, pastor? Porque o poder de comparação ficou maior. Você já notou que antigamente a gente só se comparava com alguém da mesma renda per capita que a nossa, que tinha um poder aquisitivo de compra, de venda igual ao nosso? Era com o nosso vizinho, não era? A gente se comparava com pessoas da mesma cidade,
O poder de comparação ficou maior com as redes sociais. Hoje, uma jovem do Brasil consegue se comparar com um jovem da Europa, com um jovem dos Estados Unidos. E como nas redes sociais, o que é mais demonstrado é aqueles momentos felizes, alegres, quando você mensura, mede a sua vida com a vida do influencer que está lá na Europa, a percepção é que a nossa vida, ela não presta, não é isso? Que a vida do outro é melhor do que a nossa, porque a gente está se comparando com o palco do outro, e não com a realidade do outro, porque realidades nunca são mostradas nas redes sociais. Você já parou para prestar atenção nisso? São poucos que mostram a sua realidade nas redes sociais. Pois bem, temos o crescimento das redes sociais e temos o crescimento das doenças emocionais. E entre elas, uma das mais profundas é a depressão. E quando a gente fala de depressão, diferente do transtorno de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade é uma doença que aponta para o futuro. É o medo do futuro. É o medo do que pode acontecer amanhã. A depressão já é diferente. Ela aponta para o passado. São sequelas do nosso passado que não foram curadas. São traumas que não foram curados e que insistem em caminhar conosco. E deixa eu lhe dizer uma coisa: sempre que a gente está prestes a viver algo novo da parte de Deus, algo novo que Deus preparou para as nossas vidas, o passado vai querer nos acompanhar. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai acabar sendo engolido pelo nosso passado. Porque o passado quer justamente lhe paralisar de onde Deus já lhe tirou. Eu vou repetir de novo. O passado quer lhe paralisar de onde Deus lhe tirou. Deus já lhe tirou daquele ambiente. Deus já lhe tirou daquela situação. Mas o passado quer te fazer voltar àquela situação. E como é que isso muda, pastor? Como é que eu consigo vencer isso? Eu acho interessante a percepção de um psiquiatra, Viktor Frankl, o pai da logotomia. Ele era judeu, passou pelo campo nazista de concentração, Auschwitz, um dos campos mais severos que existiu. E ele criou, depois que saiu desse campo de concentração, uma teoria. E a teoria é a seguinte: que quando a gente tem um sentido na vida, a gente consegue suportar as dores mais intensas. O que ele chama de sentido, eu chamo de propósito. Você quer ver uma pessoa que ela está se destruindo internamente, se carcomendo internamente? É uma pessoa que perdeu o propósito de vida. Você percebe uma pessoa doente emocionalmente quando ela não tem mais um porquê de viver. Aos depressivos de nível 3, porque a depressão ela tem 3 níveis. Os depressivos de nível 3, que é aquele que tem ânsia pela morte, que deseja o suicídio, vão dizer que eles começam a ver o mundo cinza. Por que eles dizem isso? Porque eles perderam o sentido da vida. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender com Viktor Frankl é qual é o sentido da sua existência. Eu vou perguntar de novo: qual é o sentido da sua existência? Qual o propósito da sua vida? O porquê você estar aqui? O porquê você veio para esta terra? Tem pessoas que encontram facilmente o seu porquê. Outras têm dificuldade de encontrar o seu porquê. Mas de forma bem didática, a maioria das vezes o nosso propósito está relacionado com o nosso talento, com aquilo que a gente faz no reino de Deus.
E quando eu falo de reino de Deus, preste bastante atenção nisso. Quando eu falo de reino de Deus, eu não estou falando de uma denominação. Porque o reino de Deus vai além da denominação. Tem gente que está servindo a Deus como advogado. Tem gente que está servindo a Deus como pedagogo, como psicólogo, como psiquiatra. O reino de Deus, ele não se restringe a uma denominação. Isso é muito poderoso para que a gente coloque em mente as palavras de Jesus para os seus discípulos. Que às vezes a gente reduz aquela palavra em um significado tão vazio e a gente não entende o sentido daquela palavra. Quando Jesus diz assim para os discípulos: ide e pregai. O ide ali, a gente reduz como se fosse apenas fazer alguma coisa na denominação, na congregação, mas aquilo é muito mais forte. Porque o ide ali no original é Jesus dizendo para os seus discípulos: enquanto vocês estão indo para onde, pastor? Enquanto vocês estão exercendo as suas atividades no dia a dia, enquanto vocês estão sendo pedagogo, psicólogo, empresários, enquanto vocês estão exercendo essa atividade, vocês têm que pregar o evangelho. Então está lá a cabeleireira cuidando do cabelo. A vida dela tem que ser um testemunho do evangelho de Deus. Está lá o empresário cuidando do seu empreendimento. A vida dele, a forma como ele administra o negócio, tem que ser uma pregação do evangelho. Está lá o funcionário cuidando da empresa. A vida dele tem que ser uma pregação do evangelho. A tua pregação não se restringe ao dia de culto que você vem participar. A tua pregação é no teu dia a dia, é no teu cotidiano, é a forma como você vive. Você anuncia o evangelho de Deus. Então isso é o propósito. É quando a gente entende o que a gente nasceu para fazer e passa a fazer com intensidade. Quando a gente encontra isso, de forma nenhuma, a gente é ofuscado daquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Deixa eu lhe dizer uma coisa: os maiores homens, as maiores mulheres de Deus tiveram conflitos internos. Irmão, Jeremias, profeta tão usado por Deus, que teve a visão da casa do oleiro. Sabe Jeremias? Jeremias escreveu um livro. E sabe qual é o título do livro? Lamentações de Jeremias. É um livro só para Jeremias se lamentar. É um livro só para Jeremias chorar. E sabe o que Jeremias vai dizer? Era bom que eu não tivesse nascido, porque a minha vida não é prazerosa em mim. Irmão, um profeta de Deus, com conflitos internos, é aqui que eu aprendo. Conflitos internos não tem nada a ver com espiritualidade. Eu vou repetir de novo. Conflitos internos não tem nada a ver com espiritualidade. É desordem emocional que precisa ser cuidada, porque se não é cuidada, vai continuar desorganizado. Aí tem pessoas que querem espiritualizar tudo, não é? Ora que é demônio, pastor. A irmã está depressiva, pastor. O demônio está possuindo ela. Tem nada disso, irmão. Pelo amor de Deus. Pastor, a pessoa lá está com síndrome do pânico. É demônio. Não, irmãos. A gente precisa ser espiritual, sim. Mas a gente precisa também ter o discernimento do Espírito para entender quando é uma ação espiritual maligna ou quando é uma questão emocional. E a igreja precisa ser sensível a isso, ou senão ela vai estar atribuindo questões emocionais ao demônio e questões demoníacas às questões emocionais. Então, todo grande homem de Deus, toda grande mulher de Deus passou por conflitos internos. Elias não foi diferente. Quando a gente olha para Elias, né, irmão, dá uma vontade de ser Elias, né? Lá no Monte Carmelo, desafiando 850 profetas, vencendo todos eles. Irmão, Elias apareceu do cenário da história dizendo assim, ó, olha para cá,
Olha como Elias disse: segundo a minha palavra, não vai chover. Não, você não entendeu errado, não. Você entendeu certo. Elias não disse segundo a palavra de Deus. Elias disse segundo a minha palavra. Era como se Elias dissesse assim: ó, eu tenho tanto crédito nos céus que segundo a minha palavra não vai chover. E Deus olhou lá dos céus e disse: pronto, Elias, está fechado o céu. Está fechado. Fechou. Fechou o céu. 3 anos e meio sem chuva, nem orvalho. Aí quando ele está no Monte Carmelo, sabe que os profetas estão lá gritando, implorando, alguns se cortando, para que seus deuses venham se revelar. Elias começa a zombar, irmãos. Veja como ele era afoito, na nossa linguagem aqui do Nordeste. Veja como ele era afoito. Ele olha para os profetas e diz: olha, grita mais alto. Talvez os teus deuses estejam viajando. Veja como ele era ousado. Grita mais alto. Talvez eles estejam numa festa e não estejam escutando. Eles param porque o Deus não responde. Aí já vem Elias. Repara as pedras que estavam em ruínas. Ajeita o altar. Sabe o que Elias vai colocar no altar? Olha para cá. 3 anos e meio sem chuva. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Quando não tem chuva, o que é raro quando não tem chuva? O que é que se torna raro? Água. Não é? Aqui em Sirinhaém está cada vez mais raro, né? Quando não tem chuva... Ó, irmão, eu tenho que abrir uma aspa aqui para falar isso aqui. Ó, irmão, quando eu cheguei aqui em Sirinhaém, fizeram uma propaganda dessa cidade. Presbítero cristiano. Pastor, aqui não falta água de jeito nenhum. Meu Deus do céu. É o contrário aqui. O que tem faltado de água aqui não é brincadeira, não. Meu Jesus, me dá uma caixa d'água, Jesus. O que é que falta quando não chove? Água. Água, não é, irmão? Água se torna cada vez mais raro. Olha Elias, olha para cá. Olha Elias, repara o altar. O que é que ele vai colocar no altar, igreja? Água. Sabe o que ele está dizendo? Para Deus, o que é raro eu coloco no altar. Eu vou repetir de novo. Para Deus, o que é raro eu coloco no altar. Irmão, se é raro para você, é porque não te pertence, é do altar. Vou repetir de novo. Se é raro para você porque não te pertence, é do altar. Se te dói quando você faz aqui na igreja, é porque não te pertence, é do altar. Se te machuca de alguma forma quando você está exercendo, é porque não é para você, é para o altar. E para o altar tem que ser o que é raro. Está cada vez mais difícil, sabe por quê? A gente quer pregar no dia bom, né? A gente quer liderar pessoas boas. Quem quer liderar pessoas complicadas aqui? Levante a mão, porque eu tenho um departamento para lhe colocar hoje. Ninguém quer, irmãos. A gente quer liderar as pessoas boas, favoráveis. Quando há um conflito, a tendência é querer correr. Mas Deus está dizendo: se você tem altar, coloque o que é raro no teu altar, porque eu vou responder no momento certo. Elias colocou o que era raro no altar e Deus respondeu. Irmão, isso é tão poderoso. O capítulo 18 é tão poderoso que o texto sagrado diz que todos os profetas de Baal e de Azera foram destruídos por Elias. Todos. Já imaginou a cena? Já imaginou o pessoal no Instagram, status: Elias vence os profetas de Baal. Imaginou? No feed lá do Instagram, a cena: Elias, o grande profeta de Deus. Nos comentários no grupo de WhatsApp: Elias, o homem poderosamente usado por Deus. Pula o capítulo 19. Aquele Elias que desafiou 850 profetas está fugindo da ameaça de uma mulher.
vou repetir de novo. Aquele Elias, que venceu 850 profetas, está fugindo da ameaça, irmão Bege, de uma mulher. Já pensou, irmãos, isso? Você já geriu isso aqui? O homem que desafiou, o homem que zombou dos profetas. A mulher manda um recado, ela nem lá foi. Ela mandou um recado e disse: olha, diz a Elias, o perturbador de Israel, que amanhã por essas horas eu vou matar ele. É fácil a gente criticar Elias, julgar Elias. Mas sabe o que está acontecendo com Elias aqui? É que Elias, quando ele vence os profetas, na mente de Elias ele pensa assim: pronto, agora Israel entra no eixo de Deus. Agora Israel vai ficar no modelo que Deus quer. Eu venci os profetas, Deus foi visto através de mim. Pronto, agora as coisas vão ficar tudo no seu lugar. E não é assim que a gente faz, irmãos. Fala a verdade. A gente costuma, depois de uma grande vitória, pensar o quê? Agora as coisas vai tudo ficar num lugar certo. E quando isso não acontece, a gente se frustra. E a gente precisa ter cuidado disso. Sabe por quê? A tua vida não é guiada por tua vontade. A minha vida não é guiada pela minha vontade. Porque se fosse por mim, nem aqui eu estaria nessa noite. A gente é guiado pela vontade do Deus Todo-Poderoso. Sabe, quando a gente se entrega a essa vontade, se cumpre nas nossas vidas aquilo que o próprio Deus diz: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de guerra, para te dar o futuro que você deseja. Não é o futuro que você quer, deseja do interior, é da profundidade. É Deus dizendo: aquilo que você nem sabe agora, eu já tenho projetado para a tua vida. Então aceita os meus processos. Diga para alguém aí: aceite. Não, diga mais forte: aceite os processos de Deus. Porque esse processo está te deixando na medida certa da promessa que Ele liberou para a tua vida. Aceite. Nosso problema é que a gente quer resistir à vontade de Deus, irmãos. A gente quer resistir àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E como isso é doloroso para nós. Como isso é doloroso para nós. Tem gente que diz assim: pastor, mas Jacó não venceu o anjo. E aquele anjo não representava Deus. Era uma teofonia de Deus, uma manifestação física de Deus. Então logo Jacó venceu Deus. Irmão, lê o texto. O texto não diz que lá Jacó lutou contra o anjo. Não, isso é do hino, não é do texto. O texto diz que Jacó lutou com o anjo. É diferente. Lutar contra é estar em propósitos diferentes. Lutar com é estar debaixo do mesmo propósito. É Jacó dizendo para o anjo: eu sei o que é que Deus quer para mim, e é exatamente isso que eu quero também. Você sabe o que Deus quer para a sua vida? Vou perguntar de novo: você sabe o que Deus quer para a sua vida? Então se alinha à vontade dEle nessa noite. Sabe por quê? Assim diz o Senhor nessa noite: não há barreiras, não há impedimento para aquilo que Ele vai fazer na tua vida. Talvez até marcas você vai ter desse processo, como Jacó teve. Jacó entrou no val de Jaboque de uma forma, caminhando normal. Mas depois, missionária Beja, ele saiu caminhando totalmente diferente. E talvez quando alguém perguntava: o que é isso, Jacó? É a marca do encontro com Deus. São sequelas do encontro que eu tive com Deus. Irmão, pode até gerar dores,
mas vai ser dores do encontro com Deus que mudou a tua vida completamente. Mas não permaneça no modelo que Deus não escolheu para você. Busque a doce vontade de Deus. Que é difícil, sabe por quê, irmão? A gente vai ter que abrir de mão de certas coisas que a gente não quer abrir de mão. Mas o processo vai nos fazer bem na caminhada. A crise emocional de Elias é porque ele esperava uma coisa de Israel. E como não aconteceu, ele se frustrou emocionalmente. E como é que o senhor entende essa frustração, pastor? Se a gente faz uma análise aqui pelo CDI, o CDI é o manual que a gente tem de doenças emocionais. Se a gente faz uma análise do CDI aqui, no capítulo 19 do primeiro livro dos Reis, a gente percebe uma coisa. Elias estava com depressão de nível 3. Por quê? Primeiro, durante anos, Elias proclamou uma seca sobre a terra, colocando-se como inimigo do rei. E quando ele vê como inimigo do rei, e há uma sensação em Elias, como se ele estivesse naquela guerra sozinho. E eu lhe pergunto nessa noite, não tem dia que a gente se sente assim, não é? Não é? Parece que a gente está lutando sozinho. Parece que a gente está batalhando sozinho. Parece que só a gente ora pela casa. Parece que a gente sozinho ora pela família. A sensação às vezes não é essa? Que parece que a gente pegou na espada sozinho. E essa sensação, deixa eu lhe dizer uma coisa, ela não é perigosa em si, porque nós somos seres humanos. Nós podemos sentir isso. Qual o perigo, pastor? É as reações disso. Vamos ver a primeira reação. Abra a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis. Para a Bíblia, irmãos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 46. Depois de batalhas espirituais intensas, onde Elias se sentiu sozinho, olha o que Elias vai fazer agora. 1 Reis, capítulo 18, versículo 46. A mão do Senhor veio sobre, e ele, cingindo os lombos, correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa caminhada de Elias aqui, e o texto diz que Elias correu na frente da carruagem. Então ele estava correndo em velocidade. Foram 25 quilômetros. O que o texto está me dizendo aqui? É que depois das batalhas espirituais internas, onde ele está se sentindo sozinho, Elias também, ele teve um esforço físico extremo. Ele está cansado fisicamente. Ele está cansado espiritualmente e ele está cansado fisicamente. Olha o perigo, irmãos. Cansaço espiritual já é difícil. Imagine quando ele vem do cansaço físico. Deixa eu dizer uma coisa a você. Aprenda a delegar as coisas também. Aprenda a delegar as coisas. Às vezes você toma responsabilidades que nem sua é. E está se cansando fisicamente porque não entendeu que o teu corpo, a tua mente, precisa de descanso. Tem hora que depressão, doenças emocionais, não é sinal da ausência de Deus. É sinal de fadiga física, fadiga emocional, de tanto querer resolver tudo no mundo. Sabe aquela pessoa que já tem problema demais?
e ainda vai procurar mais problema. Tem um vizinho brigando ali, ele vai se meter no meio. O que é isso aí? E ele continua a briga. Ele já se envolve na briga, já se envolve naquela batalha que não tem nada a ver com ele, com ela. Se eu lhe dar um conselho, não entre em batalhas que não é sua. Vou repetir de novo, não entre em batalhas que não é sua, não é tua, irmãos. Ora, mas não entra nela, não alimenta ela, não traz ela para a tua vida. Tem gente que está se cansando por causa disso, alimentando tanta coisa ruim na sua vida. E como é que quer ter uma vida boa? É o dia todinho, Cardinor, linha direta. Ainda tem linha direta, mas não, né? Misericórdia. Eu não sei quais programas que tem aberto aí, porque eu não assisto TV aberta. Mas nesse segmento aí, Cardinor, linha direta, não sei. É alimentando o dia todinho, sabe quem morreu? Fulano, aqui, alimentando a alma de coisa ruim. Irmão, limpa isso da tua mente. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai buscar a Deus. Eu estava no grupo da faculdade, era o grupo antigo dos ex-alunos da faculdade, e tinha um amigo meu que era 40 vídeos de acidente de carro. Eu digo, misericórdia, eu vou sair desse grupo. É grupo de psicologia ou é grupo de linha direta para eu ficar me atualizando das mortes? Não alimente a sua mente disso. Não adoeça a sua mente disso. Procure o que é bom, agradável, porque isso enfraquece a tua vida. Irmão, Elias está correndo. E ele não está correndo de todo jeito. Abra a Bíblia. 1 Reis 19, 5 ao 6. Olha o que o anjo vai dar a Elias. E olhou, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Depois de 25 quilômetros, sabe o que Elias não estava fazendo? Se alimentando direito. O corpo dele estava cansado, estava mal alimentado. Por isso que ele chega e dorme. Mas sabe qual é o mais preocupante de tudo isso aqui? Abra a Bíblia, capítulo 19, versículo 3 ao 4. Vou esperar você abrir a Bíblia. Capítulo 19, versículo 3 ao 4. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua. Quando chegou a Berseba de Judá, deixou ali o seu moço, o seu servo. O mais perigoso de quem está entrando em uma depressão é isso aqui. Sabe por quê? Elias está exausto fisicamente. Fale comigo, exausto fisicamente, exausto emocionalmente. E agora ele deixa o moço. Sabe o que ele está fazendo? Ele está se isolando. A pior coisa nas nossas batalhas internas é o isolamento. Tem gente que confunde solidão com solitude. Solitude é aquele momento em que você se sente bem consigo mesmo. Você pode estar sozinho, mas você está bem. Isso é solitude. Solidão, você pode estar aqui nessa noite, rodeado de pessoas, mas se sentindo sozinho. Por quê? Não consegue fazer mais conexões emocionais. E a pior coisa na vida daqueles que estão passando por lutas, sejam elas espirituais ou físicos, é se isolar. A vontade do inimigo nas nossas vidas é nos isolar, ao ponto da gente ficar sozinho e sem ter força para lutar. O apóstolo Pedro diz que o inimigo está bramando como procurando a quem possa tragar. O leão que Pedro está falando ali não é o leão novo, porque leão novo não brame,
não grita, ele é sorrateiro, silencioso. O leão que Pedro está falando ali é o leão velho. E o que é que o leão velho faz, pastor? Ele grita, ele assusta. Para quê, pastor? Para separar a presa do rebanho e deixar ela sozinha. Porque presa sozinha é mais fácil de receber ataque. Mas em nome de Jesus nessa noite, oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Em nome de Jesus nessa noite, Deus está te dando graça para se levantar desse estado. Deus está te dando autoridade para se levantar desse estado. Sozinha você não está. Ah, se você soubesse o que tem de gente que está orando por você nas madrugadas e não diz nada. O que tem de pessoas que está orando, jejuando, consagrando pela tua vida e não diz nada. Sabe o que é isso? É Deus levantando o exército para te socorrer no dia da tua angústia. Aleluia, 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 aleluia. Ele mandará bagação, dorou bagacia. Tem gente que está orando por sua vida. Diga isso para alguém aí nessa noite. Tem gente que está orando pela tua vida. Não para, não se isola. O inimigo queria isso, mas Deus te encontrou primeiro. Nesta noite está dizendo: se prepara, que eu estou mandando pessoas para caminhar contigo lado a lado. Já teve dias, irmãos, que eu estava tão angustiado, e uma pessoa lá do outro lado, de Igaraçu, de uma igreja que a gente dirigiu, mandava uma mensagem para mim, dizer: meu filho, eu estou orando por você, meu filho, eu vou descer no jejum agora por sua vida. Sabe o que é isso? Deus nunca nos deixa sozinho. Existem pessoas espirituais, preparadas, usadas por Deus, para ser canal de milagres para as nossas vidas. Pega na mão de alguém em nome de Jesus. É o jeito que eu prego. Pega na mão de alguém e diz assim: não se preocupe, caído você não vai ficar. Hoje, a partir de hoje, eu estou entrando em um propósito de oração por tua vida. Você quer se isolar? Não vai, querida. Não vai, querido. Vai ter pessoa para orar por você, para enviar mensagem, palavra, mas sozinho você não vai. Não se isole. Não se isole. Tem pessoas que dependem de você. Tem pessoas que dependem da tua oração. Tem pessoas que dependem do teu joelho no chão. Ei, me que mandará bagacei. Está difícil, está sangrando, mas não deixa o moço. Elias deixa o moço. Sabe quando ele deixa o moço? A primeira coisa que acontece com ele, 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias diz assim: já basta, Senhor. Toma agora a minha vida. Sabe o que ele está dizendo aqui? Para mim acabou. Não existe esperança mais. A pior coisa que existe na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é perder a esperança em Deus. É achar que não vai frutificar mais nada nessa terra. É achar que não vai ter serventia para Deus em nada aqui nessa terra. Meu irmão, eu vou lhe dizer uma coisa: eu já perdi o amor por esse mundo há muito tempo. Por mim, Jesus poderia me levar agora, mas o meu dilema é: o quanto é que eu posso fazer por ti aqui na terra? O quanto eu posso ser canal de bênção? Se for para ser canal de bênção, me deixe nessa terra. Mas se não, Deus pode me levar.
tem pessoas que eu sei que dependem da minha oração, que dependem da minha ministração, que dependem de uma palavra minha. Ô irmão, se você soubesse o quanto tem de pessoas se espelhando em você, olhando para a sua vida. Eu vejo o Wilson aqui. Eu sempre falo para Dinho, tem dia que eu chego aqui até triste, mas eu vejo o Wilson sorrindo, meu Deus, me dá uma alegria tão grande. Que são pessoas que estão passando por um processo e conseguem ser felicidade para o outro, mesmo em dias escuros e noites escuras. Você sabia disso? Que às vezes o teu sorriso salva o dia de alguém? De alguém olhar para você e dizer, mas ela está num processo tão grande, mas ele está num processo tão grande, mas está aqui cantando, adorando, louvando. O inimigo fez de tudo para te deixar em casa hoje, mas olha onde você está aqui essa noite. E eu quero ministrar debaixo da autoridade do Espírito, que o laço que ele preparou foi quebrado nessa noite. A seta que estava apontada para a tua vida, querendo te deter, paralisar, tirar a tua esperança, o Senhor já quebrou nessa noite. Abra a boca para adorar isso. Abra a boca para adorar isso. O inimigo disse, vou tirar a alegria. Deus está dizendo, vou dar alegria dobrada. O inimigo disse, vou tirar o cântico. Deus está falando, vou dar cântico novo. Porque existe um propósito. Quando a gente está assim, irmão, a gente perde a esperança. Mas não só isso. Primeiro livro do Gênesis, capítulo 19, versículo 4. Olha o que Elias diz: não sou melhor do que os meus pais. Ô irmão, quem foi o profeta antes de Elias que fez o que Elias fez? Nenhum. Só que Elias está se afundando tanto na depressão que ele está com a autoimagem distorcida. Você já parou para pensar nisso? Que tem gente que está bem pior do que você. Já pensou nisso? Pastor, eu estou no fundo, irmão, escute isso. Uma vez a gente foi visitar um grupo de empresários, Boa Viagem. Ela morava no condomínio, tinha tentado suicídio 2 vezes. Ela morava em um condomínio em Boa Viagem, de frente para o mar, em Boa Viagem. Condomínio de aproximadamente 600 mil reais. Sabe o que essa mulher disse para mim? Quando a gente foi orar por ela: eu estou no fundo do poço. Porque a depressão é assim, irmãos. Ela tira o valor do que você tem. Por isso que tem muita gente que está vivendo oprimida dentro de um palácio. E tem gente que está com a casa de taipa. De taipa. De barro. E é uma alegria, uma felicidade. Porque a autoimagem dele não foi distorcida. Eu quero te lembrar nessa noite que você é filho amado de Deus. Você pode dizer isso para alguém? Diga para alguém: você é filho amado de Deus. Tu acha isso pouco, crente? Tu acha isso pouco? Deixa eu lhe dizer uma coisa: no plano da salvação, Deus não precisava nos adotar como filho. Não precisava. Ele só precisava salvar as nossas vidas do inferno. Pronto. É como se, exemplo, eu chego na rua, eu vejo um menino caminhando para um poço. Se eu quisesse salvar aquele menino, eu só tirava ele da direção do poço. Sim ou não, igreja? Sim. Mas Deus ainda fez mais. É como se Deus pegasse o menino, tirasse da direção do poço e dissesse: agora vamos lá para casa, porque o que é dos meus filhos vai ser teu também.
A herança que eu dei para eles vai ser para você também. Privilégio que um tiver à mesa, você vai ter também. O privilégio de roupas que um tiver, você vai ter também. Foi isso que Deus fez com a gente. A gente não tinha direito nenhum. Era zambujeiro bravo, como dizia Paulo. Zambujeiro bravo, que não serve para nada, tem valia nenhuma. Mas fomos enxertados, colocados na oliveira verdadeira, que é Cristo. E hoje somos filhos amados de Deus. A raiva do diabo não é por causa da tua roupa. A raiva do diabo não é por causa do teu carro. A raiva do diabo não é por causa do teu emprego. A raiva do diabo é porque Deus olha lá dos céus e diz: é meu filho, é minha filha, e é amado por mim. Calai-me comondrias. Levanta a mão para os céus em nome de Jesus. Recebe essa graça que eu estou sentindo aqui agora nessa noite. Isso. Abra a boca para adorar isso. Abra a boca para adorar isso. O Pai está te envolvendo aqui essa noite, dizendo: tu foi escolhida por mim. Fugir tu não vai, correr tu não vai. Prepara para desembanhar a espada para a batalha, porque eu estou te adestrando para a guerra nesta noite. Assim diz o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que é interessante? Esse sentimento de Elias é debaixo do zimbro. Só que o anjo vai visitar Elias debaixo do zimbro. O zimbro é um espinhal seco, sabe? Sabe quando a cana ela está toda aberta com as folhas assim? Pronto, era como se Elias estivesse debaixo de um pé de cana. Veja como ele estava agoniado, exausto e doente emocionalmente. Porque quem é que descansa debaixo de uma cana? Qual é a sombra? É mesmo assim o zimbro, irmão. Palha seca, árvore seca, não traz sombra nenhuma. Mas Elias já não estava se portando tanto com a vida, que ele ficou num lugar assim que não trazia conforto nenhum para ele. Aí o anjo chega. Porque nos nossos dias de zimbro, Deus não nos abandona. Deus não é o homem que vai te ver apenas num dia bom, que vai estar do teu lado só quando você estiver no Monte Carmelo. Não, no teu dia de zimbro, se prepara para a visita de Deus. Irmão, eu estou ministrando para pessoas que vão receber a visita de Deus por esses dias. Eu estou sentindo algo forte de Deus aqui essa noite. Se prepara para o reboliço de Deus debaixo desse zimbro. Há uma visita de Deus e Deus te trouxe aqui para lhe dizer: minha filha, meu filho, chegou a hora de se levantar daí. Chegou a hora de viver algo novo da minha parte. Esse não é o teu estado final. Não é. Diga para alguém nessa noite: o zimbro. Diga mais forte: o zimbro não é o teu estado final. Já tem pão e água preparado dos céus para te tirar desse zimbro. Se alimenta do pão dos céus aqui essa noite. Isso. Olha Deus gerando força, graça agora. Isso. Abra a boca. Abra a boca para adorar isso. Abra a boca para adorar isso. Tem graça sendo gerada de Deus para a tua vida nessa noite.
comigo: pão e água. Olha o que o texto diz. Estou caminhando para o final. Olha o que o texto diz: com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites. 40. Na numerologia bíblica, é o símbolo do processo, da provação. Foram 40 anos que o povo passou rodeando o deserto. É símbolo de processo. Sabe o que o texto sagrado está dizendo aqui? Enquanto durou o processo, o pão e a água segurou Elias. Você crê nisso nessa noite? Nesse processo você não vai ficar sozinha, assim diz o Senhor. Eu estou caminhando contigo nesta noite. Eu estou caminhando do teu lado nessa noite. Sente essa presença aqui. Sente essa presença. O inimigo quer te enganar dizendo que você está sozinha. Está nada, minha filha. Há uma presença te envolvendo aqui dizendo: não para, não te assombra, não te espante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum, porque tu estás comigo. A tua vara me consola e o teu cajado me consola. Tem coisas que Deus te entregou para você caminhar até Horebe, porque se você ficar lá debaixo daquele zimbro, você vai morrer. E Deus está dizendo: toma pão, toma água, porque eu não te quero debaixo de um zimbro, eu quero em Horebe. E o que é Horebe, pastor? Horebe foi onde Deus deu a Moisés as tábuas da lei. Foi onde Deus revelou a sua glória ao povo. Horebe é sinal da revelação e manifestação de Deus. É Deus dizendo: Elias, o teu lugar não é zimbro, o teu lugar é o lugar da manifestação da minha presença. Sai daí, Elias. Deus te trouxe essa noite para te fazer lembrar do que Ele fez na tua vida até o dia de hoje. Tem motivo para agradecer a Deus aqui essa noite? Oi, irmão. Vou ler para ganharmos tempo. Primeiro pão cozido. Segundo pão, o pão de Horebe, tirado das brasas. Qual a diferença, pastor? É que o pão de Horebe fez Elias lembrar do Carmelo, do dia em que Deus derramou fogo. Deus está lembrando a Elias, irmã Ana, dos feitos dele na vida do profeta. Deus está dizendo para Elias: não dá para parar, Elias. Tu tem testemunho para contar. Não dá para parar, Elias. Eu te livrei da morte. Não dá para parar, Elias. Eu respondi a tua oração naquela madrugada. Não dá para parar, Elias. Eu salvei a tua família do charco de lodo. Não dá para parar, Elias. Eu te livrei da morte quando a sepultura estava fechada. Toma pão da brasa nesta noite, Elias. Tem testemunho para contar aqui essa noite? Levanta a mão. Porque o diabo não vai te calar. O diabo não vai te silenciar. Toma pão tirado da brasa nessa noite. Você vai gritar para todo mundo: eu sou testemunho do milagre de Deus. Fique de pé em nome de Jesus.
Sabe como é que Deus cura Elias naquela noite? Uma brisa suave. Não é que Deus não fale através do redemoinho, não. Fala, irmãos. Deus levou Elias através de um redemoinho. Ele fala. Só que aqui, Elias não estava precisando do Deus que faz redemoinho. Elias estava precisando do Deus que fala na brisa suave. Sabe o que esse texto quer dizer no original? Sussurro. É como se eu precisasse falar tão baixo que para o pastor Cláudio me escutar, ele precisava se aproximar de mim. Deus está dizendo para Elias: quer me escutar? Se aproxima de mim. Ele me camandará bagaço. Ele me camandará bagaço do bagaço. Eu sinto essa presença aqui essa noite. Ele me camandará bagaço. Ele me camandará bagaço. Aleluia, aleluia, aleluia. Há um pai que está do teu lado agora. E ele está te perguntando: o que é que tu fazes aí, filho? O que é que você está fazendo aqui? Porque essa angústia te trouxe a essa caverna. Porque essa angústia te fez parar. Porque essa dor está te fazendo desistir. Deus está falando conosco nessa noite. O que fazes aqui, Elias? Isso é tão forte, irmãos. Porque Deus não está dizendo para Elias: o que é que tu fazes aí? Porque Elias não está fora da caverna. Deus não está fora da caverna. Deus entra na caverna e diz: Elias, o que é que tu estás fazendo aqui, Elias? Tu pensou que a tua caverna iria fazer eu desistir de você? Não. Eu estou entrando nela por tua causa hoje. Ei, me comanda, rabagaço. Sente essa cura de Deus que está sendo liberada aqui. Isso. Sente essa cura de Deus que está sendo liberada aqui. Se eu fosse você, eu fechava os meus olhos e mergulhava nessa presença que Deus está liberando aqui. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: você não está sozinha. Você não está sozinho dentro dessa caverna. Eu já entrei dentro dela e já estou restaurando a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Elias entrou na caverna pensando que estava sozinho. Ele vai dizer isso para Deus. Sabe por que às vezes a gente quer arrumar desculpa, não é? Para as nossas lutas. Elias não está fugindo porque ele é zeloso, como ele disse, e porque ele está sozinho, não. Elias está fugindo com medo, irmão. Mas ele diz para Deus: Deus, eu sou zeloso, só eu fiquei. Ele está arrumando desculpas para Deus, para Deus. Para Deus. Aí Deus está dizendo: Elias, tuas desculpas não servem para mim. Ainda há 7.000 que não se dobraram a Baal. É Deus dizendo: Elias, tu não estás sozinho. Eu vou repetir de novo: tu não estás sozinho. Eu vou repetir de novo: tu não estás sozinho. Eu vou repetir de novo: tu não estás sozinho. Pelo amor de Deus, diga isso para alguém aí nessa noite: tu não estás sozinho. Ainda tem joelho dobrado orando por ti. Tem mãos estendidas por ti.
Tem palavras sendo liberadas sobre a tua vida. Tem gente consagrando por ti. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Olha o que Deus diz para Elias. Olha, Elias, tu quer morrer? Tá vendo o azeite que está aí contigo? Pois bem, tu vai ungir reis, sacerdote e Eliseu no teu lugar. É Deus dizendo para ele: enquanto tu quer morrer, tu ainda tem azeite para ungir 3, Elias. Tu entende isso nessa noite? Tu está pedindo a morte, Deus está dizendo: o que tem em tu aí ainda dá para 3. Ainda tem azeite para 3, Elias. Deus está restaurando o propósito de Elias. E nessa noite há um selo de Deus sobre as nossas vidas. Você chegou aqui cansada, cansado, querendo parar. E Deus está dizendo: se prepara, porque tem azeite para transbordar de você a partir desta noite. Toca em alguém aí, pega no ombro de alguém, em nome de Jesus. Isso. Libera esse azeite agora, isso. Eu estou vendo um cenário de cura aqui agora, isso. Deus está liberando cura agora, isso. Libera esse azeite aí agora, isso. O diabo disse: vai ficar parado, vai nada. Ainda tem azeite nela, ainda tem azeite nele. E eu estou liberando agora. Abraça alguém, isso. Abraça alguém, isso. Libera azeite, irmãos, isso. Libera azeite, isso. É uma noite de cura na mente. É uma noite de cura na alma, isso. Perepica mandará bagaço, dora bagacia. E andará bagaço. Eita, mandará bagaço. Olha como eu quebro esta seta nessa noite. Eita. Olha como eu marcho nesta igreja, desfazendo embaraços na mente nessa noite. Desejo de morte eu estou paralisando hoje. Recebe vida, recebe vida, recebe vida, recebe vida, que eu estou liberando agora. Vem, Bia. Sabe o que é interessante, irmão Flávio? É que Deus nunca cumpre as nossas vontades no desespero. Que a vontade do desespero é aquela: vou parar, vou morrer. Eu imagino Deus olhando dos céus para Elias e diz: tu vai morrer, Elias? Vai nada. Tu é que não vai mesmo morrer. Eu vou te arrebatar, Elias, num redemoinho de fogo. É Deus dizendo para Elias: o que eu tenho é maior, melhor para a tua vida. Tu crê nisso? O pensamento de Deus é maior sobre a tua vida, assim diz o Senhor. Eita, lepla, camandarabagacé. Existem milagres sendo gerados a partir dessa noite. Abre a boca, igreja, isso. A tua adoração gera milagre. Abre a boca, isso. Abre a boca para adorar, isso. E encherei tua dor
vi o quanto se humilhou, sei que a marca ficou. Ei, eu sou o teu remidor, do tempo eu sou o Senhor. Levanta, a resposta chegou. Desertos não duram pra sempre. Adora Deus. Por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais te olharão como alguém, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais, diz o Senhor. Quero fazer um ato profético aqui essa noite. Quero fazer um ato profético aqui essa noite. Quero que você abra a sua mão onde você estiver. Vem cá, filha. Abra a sua mão onde você estiver. Quero que você coloque nas suas mãos aí o que tem trazido dores para você até hoje. Coloque nas suas mãos. Feche seus olhos onde você estiver. Coloca nas tuas mãos o que tem trazido angústia para você até hoje. Mentalize isso. Feche a mão devagar, irmãos, como se fosse a mão de Deus segurando a tua mão agora. Fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão. Fecha a mão, fecha a mão, fecha a mão. Deus está quebrando isso nesta noite. Vozes que querem te sabotar, recamandrias, dizendo que você não é suficiente, dizendo que você nunca vai ser feliz, dizendo que você nasceu para ser enganada, traída, envergonhada. Deus está quebrando hoje. Vozes que dizem que a tua família será lá de tristeza, Deus está quebrando isso hoje. Traumas que você carrega há tanto tempo, Deus está dizendo: joga esse fardo em mim hoje e recebe a cura agora. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado, nunca mais te diz o Senhor.
estou removendo esse fardo. Prossiga para o alvo e não olhes para trás. Nunca mais, nunca mais, nunca mais te chamarão, desamparado. Nunca mais te olharão como alguém que foi desprezado. Nunca mais. Querido Deus, Pai bendito que estás no mais alto dos céus. Obrigado por essa noite na tua presença, na tua casa. Despede-nos em paz para os nossos lares. Essa noite seja uma noite tranquila e reparadora na tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Santo Espírito seja com todos, desde agora para todos sempre. Todos dizem. Fale com o seu irmão e diga: foi bom estar com você nessa noite.